Mas hoje, professor, ou fala inglês e de preferência mais uns 3 idiomas, ou não vai a lugar nenhum. Estou certo ou estou errado, professor? Cada língua nova que a pessoa aprende desenvolve uma série de regiões cerebrais que estavam adormecidas. Por isso que o professor João Marcelo está explicando que aprender uma nova língua não quer dizer só aprender aquela língua, mas sim é como se fosse um exercício de musculação para o cérebro, né? O cérebro, ele tem semelhanças com os músculos, que quanto mais ele é exercitado, obviamente sem exagero, sem uma obsessão, né? Quanto mais ele é exercitado, mais ele se desenvolve, mais capaz ele fica. E são células pluripotentes que a gente chama os neurônios. Por isso que foi muito importante o estudo que, infelizmente, os acidentes automobilísticos permitiram, porque tinha uma lesão numa região do cérebro e a pessoa parava de falar, por exemplo. Então, tinha atingido o centro da fala. E dali a pouco, outra região do cérebro, outros neurônios passavam a desenvolver essa capacidade de se tornar neurônios da fala. Então, o estudo de línguas faz uma ampliação da percepção e quanto mais ampla a percepção da pessoa, menos egoísta, menos limitada ela é. Professor Aloysio Andrade, vamos pensar na nossa Globo, que está aqui como sempre. Ficam alguns técnicos aqui na central de operações recebendo e retransmitindo para o Brasil. Agora, tem um repórter em cada campo de seleção importante, outro no mercado aqui da cidade, que é ponto de encontro das pessoas. Enfim, 20 pontos. Quem está lá, meu caro Aloysio Andrade, é o repórter, na frente dele um triplé, um equipamento que se assemelha a um celular, e que ele falando transmite o Brasil tudo com a imagem da melhor qualidade, professor. Impressionante, né, Eduardo? Essa tecnologia, a gente que está na faixa que eu estou, dos 65 anos, a gente percebeu tudo acontecendo e não foi assim de pouco em pouco, de grão em grão, de degrau em degrau, não. Foi numa velocidade incrível. Mas quero lembrar aqui, Eduardo, que quem está por trás disso tudo é a mente humana e a inspiração divina. Quer dizer, quem cria, quem criou e quem vai criar tecnologias cada vez mais avançadas, é justamente essa capacidade humana de fazer uma união de várias coisas, né? Por isso que a inteligência artificial é uma inteligência que tem suas limitações, que tem seus impedimentos, mas comandada pelo ser humano e principalmente pelo sentimento, porque a tecnologia, ela é física, ela é matemática, ela é concreta, ela é da lógica, mas tem o tal do sentimento que dá mais vida para isso tudo. Por isso o velho poeta Fernando Pessoa falou assim: pois o que é tudo senão o que sentimos de tudo, e ainda diz, afinal, a melhor maneira de viajar é sentir tudo de todas as maneiras, porque todas são excessivas. Então as emoções é que dão vida para toda essa tecnologia funcionar e nos acrescentar tanto. A tendência com a tecnologia avançando tanto é de que a gente tenha um aumento de oportunidades nas duas pontas, nos dois extremos. Um que é essa alta tecnologia, pessoas que têm um treinamento acima da média, que são pessoas, então, que dominam um conhecimento, um saber que a maioria não domina. E a outra ponta, que são os trabalhos mais simples, né? A última vez que eu estava vendo os empregos mais bem remunerados no Japão, que não de alta tecnologia, são 3. Os lixeiros, os lavadores de cadáver e os cuidadores de idosos, que são coisas relativamente simples, coisas mais concretas, né? O objetivo de lavar cadáver é lugar de funerárias, né? Então são coisas simples e que falta, né? Hoje um grande problema da Inglaterra tendo saído da comunidade europeia é que essas funções mais simples, né? Motorista de caminhão, lixeiro, varredor de rua, desapareceu, porque quem fazia isso eram pessoas de países com menos condições. Então, o miolo é que fica prejudicado, ou seja, essa questão do conhecimento médio e da classe média que fica prejudicada, porque coisas simples como lavar prato, como varrer chão, esses empregos não faltam, né? Então, o meio é que fica prejudicado. Isso o professor João Marcelo falou, é muito importante, porque é justamente aí que vai ter um grande gap, um grande vazio, porque não vai ter emprego para tanta gente. Mas, doutor, o senhor estava comentando sobre a questão do aprendizado, da língua, da importância disso tudo. É porque o cérebro ele vai se desenvolvendo, quanto mais jovem, quanto mais novo é o cérebro, Fernanda, mais ele está apto a adquirir novos conhecimentos, porque a gente compara com um barro, com uma argila úmida. Quanto mais úmida é essa argila, esse barro, mais facilmente impressionável ela é, então fica marcado. E nós temos 2 tipos de memória.
As memórias que a gente já nasce sabendo são as memórias inatas e as memórias adquiridas, que é a gente aprender a ler, aprender a escrever. Então, todo o aprendizado, depois que a gente nasce, é colocado, ele é registrado no lobo frontal, lobo pré-frontal, que chama essa região da frente do cérebro, que é o que o ser humano tem de mais avantajado comparando com outros animais. Então, quanto mais cedo esse treinamento for feito, mas não é um treinamento só da técnica, Fernanda, só da lógica, não. É uma série de estímulos que deve ser dado para o conhecimento, para o sentimento, para o altruísmo, que é você pensar no outro. Então, a criança bem treinada, ela introjetando, incorporando esse conhecimento amplo, não só o conhecimento teórico da lógica, ela se torna um ser muito mais humano e menos animal, ela se torna muito mais um ser de vida coletiva do que um ser individual ou individualista e egoísta, né? E passando para a história da cerveja, eu sou muito favorável que essa notícia tenha sido dada de última hora, Fernanda, porque se a FIFA avisasse antes que não ia poder ter bebida dentro dos estádios, muita gente nem ia. Eu conheço gente que se você der uma viagem para a praia, foi um estímulo, com então, tudo pago, mas sem poder tomar cerveja, não é existe. Que não, mesmo comprando, não, você pode ir tudo de graça, mas você não pode beber. Eu falei, tô fora disso. Tô vendo que as pessoas estão cientes, sim, dessa volta da obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte coletivo e também nas unidades de saúde de Belo Horizonte. Agora vamos saber se elas concordam com essa decisão do prefeito. Seu nome e sobrenome? Elizabeth do Carmo. Elizabeth, a senhora concorda com a volta do uso de máscara? Depende, porque eu acho assim, a pandemia todo mundo usou. Um tempo parou, a eleição veio e todo mundo parou de usar. Agora todo mundo volta? E a senhora que usa ônibus, tem visto se as pessoas têm usado máscara? Não, não tem. A senhora não pegou ônibus ainda hoje, ou já pegou? Já, tô indo pra casa. E como que tava o ônibus? Lotado. E as pessoas usando máscara ou não? Umas sim, outras não. O motorista cobrava? Não. E aí, homeopata e psiquiatra Aloysio Andrade, se é para usar, vamos usar? Vamos usar, Eduardo. Eu, inclusive, me lembro bem, quando a prefeitura suspendeu o uso de máscara para tudo quanto é lado, eu falei, gente, isso é um erro de estratégia, porque lugares fechados, como um elevador, como um ônibus, como um avião, né? Semana passada eu não pude estar aqui, fui para o Congresso Brasileiro de Ouvidores lá em Fortaleza, um voo de 3h30 em Paulo e Fortaleza, eu era o único com máscara. E pensando assim, puxa vida, por que as pessoas não podem, né, dedicar ao cuidado antes de ser uma obrigação, antes de ser uma inevitabilidade? Ou seja, esse cuidado, Eduardo, em lugares fechados é fundamental, né? Onde tem aglomeração, onde tem pouca circulação de ar, tem que ter o uso de máscara. E agora, com essa Ômicron nova, essa nova variante, a gente ainda não sabe. Graças a Deus, até então, o número de mortes não está aumentando acentuadamente. Mas esse cuidado básico aí da máscara, e uma máscara de boa qualidade, a gente sempre insiste que tem que ser essa N95 ou a P2, né? São máscaras que não são assim tão caras, elas duram, é um tempo longo que você pode estar usando. Precisamos de fazer isso sim, Eduardo, né? Porque esse cuidado básico aí previne muito. Agora, o que a gente lamenta é a informação da Prefeitura de que o Ministério da Saúde não está mandando as vacinas na quantidade necessária. Isso aí já é um absurdo que é evitável, né? A transmissão, ela é possível de ser prevenida, mas essa questão de não ter vacina para quem precisa de tomar vacina, aí é uma coisa que a gente tem que tomar providência no curto prazo. O pessoal está dizendo aqui, né, que às vezes a gente fica um pouco repetitivo falando dessa situação das máscaras da Covid-19, mas não é uma escolha, né? Essa situação está acontecendo. Ontem, a secretária municipal de saúde em Belo Horizonte fez uma coletiva de imprensa e deu essa informação, dizendo que a partir de hoje o decreto estaria em vigência, que é por 15 dias essa obrigatoriedade do uso de máscara nos ônibus e nos ambientes de saúde, mas que depois, se os números melhorarem, ela vai retirar essa obrigatoriedade. E aí fica a cargo de cada um, como o doutor explicou, né? Que o senhor acha que as pessoas deveriam ter um bom senso de utilizar. Uma coisa importante, Fernanda, é hoje o conceito de medicina baseada em evidências, né? Meu tempo de menino lá em Ouro Preto falava assim, contra fatos não há argumentos. Então, quem comanda as políticas públicas não são exatamente os políticos ou as autoridades, são os fatos, são os dados, são os números, né? E os números começaram a subir muito, o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas buscando postos de saúde e até internações em alguns casos. O desconforto, o incômodo de uma máscara, gente, é insignificante diante do incômodo de uma intubação, diante de um respirador. É uma coisa completamente mais simples. É incômodo,
Mas entre o real e o ideal tem o possível. Então, assim, enquanto puder andar sem máscara, foi possível. Como a gente bobeou nos espaços fechados, a gente está tendo agora, então, que enfrentar essa situação de volta a uma limitação maior. Agora, na medida que os números melhoram, na medida que o número de contaminados diminui, é claro que isso daí vai ser revertido. Então, do ponto de vista prático, não é ficar incomodado com uma decisão de prefeito ou de governador, seja de quem for. É a questão de você respeitar os dados. Exatamente o fato de que a vida deve ser baseada no que é real e não no que é imaginário, fantasioso. E a questão da fiscalização, Fernanda, no fundo, se existe uma lei ou um decreto, qualquer um de nós é fiscal. Nos nosso YouTube, principalmente, como uma pessoa hiper, mega, max vai pegar a Bela Gil. Aqui o João já decidiu. O senhor é bem casado, mas se eu tenho chance, a Bela Gil passar perto, haverá assédio, viu? Explicando aos ouvintes e internautas, a palavra sápio vem da palavra sapiens, que quer dizer sabedoria, que quer dizer evolução, né? Por isso que a gente é homo sapiens, né? Então, do ponto de vista prático, a atração não é só pela inteligência, mas também pela educação. E eu vou usar um termo aqui que eu acho que encaixa bem, que é a questão da adequação. O que é uma pessoa adequada? É uma pessoa menos animal e mais humana. Então, quer dizer, as atrações, né, o desejo sexual, ele ocorre a partir de uma série de coisas. Tem gente, por exemplo, que prefere uma beleza não convencional, ou seja, uma pessoa mais feia, do que uma beleza convencional, que é um olhinho claro, um cabelo não sei o quê. Então, são vários os pontos que podem nos atrair. Agora, uma coisa é fato. Atrair, sentir-se atraído só pelo instinto, só pelo feromônio, entendeu? Que isso é que gera tara, isso é que gera, então, os dependentes químicos pelo sexo, né? Que não tem um critério de seleção, não tem uma peneira, quer dizer, na coisa tal. A gente até brincou aqui de explicar para os ouvintes internautas a questão do macaco prego, que é um animal que tem a sexualidade toda ligada à questão do hormônio, a questão bem objetiva do pênis ou da vagina. Então, a evolução, né? A gente falou da demissexualidade, não foi, Fernanda? A gente comentou sobre isso. E assim, para eu ter uma relação sexual física com a pessoa, eu tenho que ter uma afinidade afetiva, eu tenho que ter uma afinidade existencial mais profunda, né? Então, do ponto de vista prático, a gente fala, a atividade sexual é um complemento da atividade que vem da identidade, né? De uma combinação do seu anjo da guarda com o outro. Então, a ideia da simpatia, da empatia tem a ver com isso, né? Assim, a pessoa pode não ser linda, pode não ser nenhuma maravilha da natureza, mas eu me sinto tão bem perto dela que eu me sinto atraída por essa pessoa, e a atividade sexual vem a ser assim, os finalmente, não se começa pelo sexo, mas chega-se a atividade sexual como um complemento, como um doce depois de um bom almoço. Professor, é triste, né? Você ouviu um jovem adulto dizer que não sabe fazer mais nada da vida e trafica por conta disso, né? Como se ele dando a justificativa ali. Muito triste a pessoa não ter conseguido desenvolver ou usar a habilidade que ele usa no tráfico, porque venda, comércio, é uma habilidade sim, uma habilidade muito difícil, não é todo mundo que sabe vender, que consegue negociar, e ele encontrando na vida dele só esse caminho. Tem como, doutor, sair das drogas? No caso desse rapaz, eu acho, Marcelo, que ele teria que mudar o produto o qual ele comercializa, né? Porque é um negócio, é um comércio rentável. Né? Só que tem essa coisa, aí é que tá, Fernanda, que tem essa questão da lei do menor esforço. Quer dizer, se eu vendo um produto e ganho R$5 por ele, eu vendo um produto proibido e ganho 50, quer dizer, o que me faz escolher os 50 é a lei do menor esforço. Então é uma questão de ética, isso que o professor João Marcelo falou é fundamental, porque você tem que treinar as crianças através dos valores éticos, morais, espirituais, valores de esforço, valores da razoabilidade, que é você usar a razão como sendo a conclusão final, leva o seu sentimento em consideração, leva a sua intuição, mas decide com a razão. Então é uma questão mesmo de mudar o produto que ele está trabalhando com ele. Aloysio Andrade, uma frase, o que eu sei fazer isso é vender droga. Essa é a tristeza de países pobres como o nosso? Na verdade, eu acho que é uma desculpa esfarrapada, tá certo? Porque ele sabe fazer, obviamente, muita coisa, feito a gente estava comentando no intervalo, e poderia estar trabalhando, comercializando um outro produto. Lógico que com uma lucratividade menor, mas que daria a ele a sobrevivência, ele poderia não só estar sustentando as duas filhas, como convivendo com elas, né? Então, isso daí, essa questão da facilidade, de querer levar vantagem em tudo, é que leva muita gente para esse imediatismo. Ou seja, não quer ter a construção
de uma vida bem-sucedida, que é simplesmente ter uma vida bem-sucedida com pouco esforço, com muito risco, né? Lógico que a gente tem que reconhecer que é um risco maior, mas aí, dentro da ideia do vai que cola, o sujeito vai tocando o barco da vida e dando essas desculpas esfarrapadas aí. Isso é uma absoluta conversa fiada da parte dele. É lógico que ele